Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Fanático, canal que é destinado a todos os torcedores que são fanáticos pelo Santa Cruz, assim como eu. No vídeo de hoje a gente vai colocar aqui, e eu vou comentar a fala do Alan Araújo, que acabou de conceder uma entrevista ao repórter José Soares no Momento Esportivo, falando de todo o planejamento, e ele disse, tá? Ele deu a ideia mais ou menos, né? Quando é que vai ser realmente estabelecida a SAF? Se eu fosse você, eu não perderia, não deixaria de assistir esse vídeo até o final. E também a gente vai revelar quem provavelmente vai ser o novo gerente de futebol do Santa Cruz. Dá o like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, tá bom? E não deixa de ativar o sininho de notificações. Eu estou com a meta de alcançar até o final de ano 1000 inscritos no canal e eu estou planejando fazer um sorteio para vocês, tá bom? Então, para isso, eu preciso chegar nessa meta até o final do ano, tá bom? Então, ativa aí o sininho, se inscreve e me ajuda aí nesse meu projeto, beleza? Vamos embora aqui colocar primeiramente a entrevista do Alan Araújo, tá? E em seguida eu vou revelar aqui quem é o possível gerente de futebol, né, do Santa Cruz. Vamos embora aqui. Diretor de futebol Alan Araújo faz questão de esclarecer que manter o elenco agora e realizar novas contratações não significa que vai ter SAF. O torcedor pode até entender errado, né? Não vai ter SAF porque eles já estão preparando o time, mas veja, assim como foi em 2024, acho que você lembra bem, Jorge, o Santa Cruz tinha uma incerteza sobre calendário, então você deve lembrar bem que nós fizemos contratos, a maioria dos contratos, terminando junto ao Pernambucano, com alguns mecanismos que a gente pudesse prorrogar esses contratos caso houvesse Série D. Então, o que a gente fez foi, chegou em janeiro, tem Série D? Não, ainda não. Chegou em fevereiro, tem Série D? Ainda não. Então, não vamos começar renovações. Chegou em março e não teve realmente Série D, a gente começou a fazer rescisões e acordos. E para dar um número muito preciso para o torcedor, nesses acordos que o departamento de futebol fez, lá com o próprio Salles, comigo, com o Diego, com o Saulo, com o Pedro, o Santa Cruz economizou mais de R$800 mil nesses acordos. Então, a ideia para 2025 é a mesma, é trabalhar com planejamento. A gente sabe que vai haver SAF, a gente tem um cronograma interno, que tem alguns marcos em que essas expectativas vão ou não se confirmando, mas, como você disse, tem dia 6 de janeiro, tem um jogo que classifica para um segundo jogo, e os dois juntos podem representar 2 a 2,5 milhões de impacto no clube. Então a gente não pode ficar de braço cruzado, a gente está fazendo de uma maneira séria, a gente está priorizando o processo de urgência, fechar o executivo, porque é aquilo que eu digo toda hora para você, futebol você faz primeiro fora das 4 linhas, depois você vai para dentro dela. E se a gente fizer esse trabalho bem feito agora, há uma chance maior de ter sucesso em 2025, principalmente com o cenário de ter SAF, né? Então, assim, acho que tem que começar assim o trabalho, tem que ser feito de maneira organizada e profissional, então não vai ser feito loucura, então, assim, não vai sair o presidente do conselho contratando o jogador, a gente vai botar o executivo, a gente vai fazer o mesmo processo de 2024 os atletas que foram monitorados pela estrutura lá do mercado vão ser discutidos e colocados à mesa com o Itamar, com a comissão técnica, só vão chegar após essa aprovação. Porque a gente entende que futebol tudo pode dar certo, tudo pode dar errado, mas quando você planeja, tem um pouquinho mais de processo para tomar a decisão, as coisas costumam dar mais certo. Vocês têm assim uma estimativa de quando essa SAF será instalada, Alan? Jorge, a expectativa do presidente, né, ele é a pessoa mais habilitada para falar do assunto, mas eu vou tomar um pouco de ousadia de comentar. A ideia do presidente é nas próximas semanas assinar o que a gente chama de termo de intenção, memorando de intenção, Jorge. O que é isso, assim, para traduzir para o torcedor? É dizer o quanto a SAF assume das dívidas, quais são as obrigações dela em relação a aporte, se o modelo do marketing do sócio-torcedor é compartilhado ou cada um fica com o seu. Então, essas cláusulas básicas serão definidas e assinadas aí no intervalo aí nas próximas semanas. Aí sim, com isso assinado, o presidente vai dar seguimento ao rito. O que é esse rito? É passar minimamente pela chancela do Conselho do Sócio. Aí sim, com essa chancela se assina o contrato.
Qual a expectativa de assinar esse contrato, Jorge? A expectativa é que esse contrato seja assinado ainda esse ano, mas obviamente ele depende do trâmite do rito. E aí sim, vamos dizer, ao longo de 2025, você vai fazer um processo de transição. Um processo de transição, Jorge, o que está acontecendo no Santa Cruz é um processo como no mercado normal você acontece com outras grandes empresas, um processo de aquisição ou de fusão. Então isso é um processo que não acontece desligando a chave, isso é um processo que dura meses, em algumas empresas dura 3 meses, em outras empresas dura 2 anos. No caso da SAF de futebol, os exemplos que a gente tem visto aí é que essa transição tem demorado ao redor de 6 meses. Então vamos assumir que nesse cronograma aí o Santa Cruz inicia o processo de transição entre o fim desse ano e o começo do próximo, e ela acontece ao longo de 2025 ali, concluindo ainda durante a competição da Série D, né? Então para o torcedor ter vamos dizer assim, uma ideia de cronograma na cabeça, esse é o cronograma em alto nível com o qual a diretoria está trabalhando, entendeu? Aí, torcedor, veja o quanto de tempo foi perdido por essa diretoria. Alan Araújo acabou de afirmar, botei o áudio aí para vocês, que todo o processo da SAF vai, provavelmente, se foi apresentado esse documento, que é o memorando, né? Que é um documento onde o investidor, a SAF, se responsabiliza por várias coisas, pela dívida, em assumir a dívida, o quanto que vai investir, né? Pelo acordo firmado com a associação, enfim. Ele disse que Bruno pretende apresentar durante essas semanas. Essas semanas podem ser o quê? Meados de outubro, tá? Ele falou semanas, ele não disse essa semana. Então, o negócio ainda vai lá para frente. E aí, depois de assinado isso, aí sim vai passar pelo crivo do conselho. O conselho vai marcar uma assembleia, vai analisar, né, a SAF, né, a proposta. Depois vai ter a passagem pelo sócio. Veja só a burocracia. Para depois aí sim assinar o contrato. Assinando o contrato, vai entrar naquele período de transição, onde entra a consultoria, né? A Álvares e Marcha, que ele ainda nem afirmou, nem oficialmente disse que era, mas já vazou essa informação. Então, ele disse que isso leva em torno, no futebol, né, negócio de 6 meses. Então, ele, sendo bem otimista, disse que a SAF do Santa Cruz vai, de fato, ser implantada durante a Série D. Então, a gente vai ficar o primeiro semestre todinho e ainda só Deus sabe quando a primeira fase, enfim, quantos jogos da Série D ainda com essa direção do executivo, né? Esse executivo tomando a frente das contratações, da organização do clube, do futebol, né? E só lembrando, a SAF do Santa Cruz é só do futebol. Então, veja, a gente poderia ter amenizado esse tempo esse ano. A partir do momento que sabia que o clube não teria calendário, já era para ter iniciado esse rito. Mas não fizeram. Não fizeram. E agora a gente vai perder quase 2 anos nesse processo. Né? 2 anos não, mas eu estou falando essa direção, né? Vai perder quase 2 anos. Esse ano de 2024 e o ano de 2025 praticamente. Então, torcedor, a gente não vai poder responsabilizar a SAF pelo insucesso do Santa Cruz na Série D. Por quê? Quem vai montar o time do estadual e da Série D provavelmente vai ser essa direção de futebol aí que está. A SAF ela vai entrar durante a competição. O que é um absurdo. O que é um absurdo. Tá? Então, veja o nível de organização, de bagunça que é esse clube. Teve tempo para organizar isso, mas não fizeram. Tá? Não fizeram, não quiseram fazer. Demoraram muito com esse lenga-lenga. E isso é em boas perspectivas. Como eu disse, se
revelar, né, esse termo, esse documento, memorando ainda esse ano. Se o rito, né, no caso a apresentação para o conselho for esse ano, se para o sócio for esse ano, porque se não for, se brincar, essa SAF só vai entrar de fato em 2026, né, que é um absurdo. Então comenta aí e me diz o que tu acha. Para encerrar esse vídeo, para não prolongar, vazou hoje, notícia em primeira mão, pelo NE45 e pelo podcast dos meus amigos, né? O Beberibe 1285, né? Gerailton e companhia, que o Arley, quem é do final dos anos 90, lembra muito bem dele, foi goleiraço, passou anos no Goiás, ídolo lá, estaria em negociação para ser o novo diretor executivo do Santa Cruz, tá? Então isso aí é a notícia que saiu hoje, agora de manhã, há poucas horas. A gente colocou até no Instagram, né, da gente. Quem segue a gente do Instagram e quem não segue, passa a nos seguir, que nem sempre a gente comunica as coisas em vídeo. Então já foi colocado exatamente essa informação. O Arley, ele tem muita experiência como jogador, mas como diretor executivo ainda ele não tem tanta essa experiência, né? Ele foi vice-presidente, né, do Goiás entre os anos de 2020 e 2023, tá? E ele, assim que se aposentou, né, em 2014, ele passou a se tornar dirigente, né? E ele foi diretor de futebol do Goiás. Então ele tem uma longa história dentro do futebol goiano, dentro do Goiás, tá? Mas fora do Goiás, ele ainda não tinha ocupado nenhum cargo. E talvez Santa Cruz seria exatamente a primeira função do Arley fora do Goiás. É uma aposta, tá? É um nome conhecido dentro do futebol, pode ter amizade com vários empresários, e é uma aposta, né? Pelos nomes que foram sondados aí, é o nome mais conhecido, né? Por ter sido jogador de futebol, tem uma convivência maior no meio. Vamos aguardar para ver se isso se confirma, tá bom? Não esquece de dar o like, compartilha esse vídeo com algum amigo, se inscreve no canal e não deixa de ativar o sininho de notificações. E em breve vou estar aqui com mais notícias para vocês. Aquele abraço, saudações tricolores.